Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa de hoje. Boa noite, Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Eu tenho o prazer de conversar agora com o presidente reeleito do PSL, o Pedro Valério. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado. Tudo na paz aí, né? Feliz ano novo para ti. Obrigado. Pedro Valério, afinal de contas, a votação do Jair Bolsonaro aqui no Acre, sobretudo em Rio Branco, foi a maior de todas, né? Proporcionalmente falando, né? Aqui em Rio Branco ele alcançou mais de 80% dos votos. A votação de Bolsonaro foi a maior do Brasil, proporcionalmente falando, como você disse, aqui no Acre. Ele teve 77,22% dos votos. E a capital Rio Branco também foi a capital onde ele teve a maior votação. 82,75% dos votos. Aliás, se dependesse só do Acre, não teria nem segundo turno. Não. O Bolsonaro teria levado no primeiro turno, porque no primeiro turno ele teve 62, alguma coisa por cento. Já no primeiro turno. Aqui o Acre entendeu a mensagem, né? Na sua opinião... 20 anos de florestania. Isso explica... Estava grande. Você acha que isso já explica essa expressiva votação dele? Com certeza. Os 20 anos de florestania foi um atraso colossal para o Acre, entendeu? Esse modelo equivocado nos trouxe aí 3 gerações de jovens perdidos e irrecuperáveis no submundo do crime. Bem ali atrás, Mundir, não se falava em facção criminosa. Não tinha essa situação que tem hoje. Hoje de manhã eu vi no noticiário de uma casa que foi invadida e mataram o cidadão, uma paulada dentro da casa. Né? Eu vi, cena triste. Um absurdo, entendeu? Eu nunca vi esse tipo de coisa antiga. Um senhor já de idade. Um senhor de idade. Lamentável. Bem lamentável. Pedro, um modelo equivocado. Né? O que fazer agora para reverter esse quadro, na sua opinião? Olha, de imediato. Essa bola está com o governador eleito, Gladys Cameli, né? Ele viu que esses 20 anos de florestania, ele inclusive no início estava lá, né? Na Frente Popular, e ele viu que esse modelo foi um equívoco, foi um desastre, né? Quer dizer, você veja, Muniz, que o único estado do Brasil, eu já andei em estados pobres, convido você a consultar se você quiser, não existe essa história de o pagamento dos funcionários públicos ser manchete de jornal, só no Acre. Só no Acre, no dia que sai o pagamento dos funcionários, eu sempre a falei imprensa isso. Noticia. Eu acho que tem que saber o dia do pagamento é o próprio funcionário. A imprensa noticia, né? com pompas e circunstâncias, o pagamento dos salários dos funcionários. E o governo, pasme, o governo da Frente Popular se agarrava nessa bandeira como se fosse um ato de heroísmo, pagar salário em dia. Homem, eu tenho um empregado. 2, eu tenho a obrigação de pagar o salário dele em dia calado. E o cara trabalhou o mês todo, ele precisa do salário dele. Eu acho que o dia do pagamento já interessa o cara que vai receber, mas claro. Mas você tem razão, faziam muita festa, inclusive o governo vai jogar não sei quantos milhões na praça. E o interessante é que a bandeira caiu, né? Virou o ano aí devendo a metade do 13º salário para as pessoas. Então, assim, um governo que pauta a sua ação por pagar salário em dia, pela famigerada economia do contra-cheque, é um governo que é reconhecidamente um fracasso. E esse não é o maior débito. Aí eu conversei no início do programa com o novo porta-voz do governo, Rogério Venceslau, o jornalista. Ele me falou que o débito junto aos fornecedores e prestadores de serviços já ultrapassam os 100 milhões de reais. Agora, o governo do Estado, com certeza vai ter lá em Brasília um governo diferente, descentralizador. Você vê que as propostas do Paulo Guedes ontem, ele estava explicando que hoje o Brasil é uma pirâmide invertida. Ou seja, o dinheiro fica em cima, né? E ele quer inverter a pirâmide. O dinheiro tem que descer para a base. O dinheiro tem que vir para o município, que é onde o cidadão vive, é onde ele tem o patrimônio dele. O dinheiro tem que vir para o Estado, que gerencia então, aquela história do aquela história do Estado. Um dia eu estava em Brasília, fiquei assustado. Chegou um avião pequeno com abarrotado de projetos do governo de São Paulo. Isso vai acabar, não precisa dessa burocracia. O dinheiro vai ser liberado agora. Tem que aumentar a fiscalização também. Com certeza. Os órgãos de controle vão ter muito mais trabalho. Mas aí você tem que fortalecer os órgãos de controle do Estado, né? Aqui sim, nós temos o Ministério do próprio Público, federal também. O Ministério Público do Acre, por exemplo, ele tem tido uma atuação brilhante em alguns aspectos, mas nessa questão do governo, parece que ele passou 20 anos em êxtase, adormecido, né? Porque você não viu uma atuação do Ministério Público forte para fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Deu no que deu, né? Então, assim, as instituições têm que ser fortes, tem que ser fortes. Tem que cada um fazer o seu papel. O governo de Jair Bolsonaro será um governo descentralizador. Os órgãos federais aqui do Acre vão estar trabalhando em sintonia com o governo do Estado, entendeu? Até porque nós entendemos que o governo do Estado precisa de ajuda, porque a situação do Acre é uma situação muito difícil.
Então, os órgãos federais, na nossa visão, enquanto dirigente do partido do presidente da República, é de que os órgãos federais devem se irmanar com o governo do Estado, trabalhar na perfeita sintonia para que as coisas deem certo. Porque ninguém quer o PT de volta para mais 20 anos de florestaria. Pedro, então se essa medida anunciada pelo Guedes, o ministro Paulo Guedes, for efetivada, o tão sonhado Pacto Federativo já começa a acontecer naturalmente. Com certeza. Mas nós estamos falando disso, do Pacto Federativo. Inclusive, Muniz, eu quero aproveitar o seu programa, que tem muita audiência, para dizer às pessoas do Acre que converse com o seu senador, que converse com o seu deputado federal, que essas medidas que o Bolsonaro vai implantar lá em Brasília precisam de aprovação do Congresso. Sim, claro. E nós temos aí mais de 20 anos, aliás, nós temos toda a história da República no famoso toma lá da cá. Perguntado, Bolsonaro respondeu: eu não sei a receita do sucesso, mas a do fracasso eu sei. Que é justamente essa, do toma lá da cá. Do deputado só votar em troca de um órgão para botar um padrinhado lá dentro para ir roubar, para fazer os esquemas dele. O governo Bolsonaro vai apresentar propostas para salvar o Brasil, para tirar o Brasil da situação que o Brasil está. Cada deputado federal, cada senador tem obrigação de fazer fileira com o governo para aprovar essas medidas. Inclusive, eu quero fazer um registro aqui, Muniz, que nós do PSL, nós tínhamos lançado, nós no PSL, nós primamos sempre por lançar bons candidatos. Então a gente tinha o nosso coronel Ulisses, candidato a governador, e a senador nós lançamos um candidato, foi o Paulo Pedraza, que é um nome acima de qualquer questionamento, para disputar o Senado. E como a gente só tinha um candidato e tínhamos direito a 2 votos, nós fizemos aliança com o senador Márcio Bittar, que graças a Deus deu certo. E a nossa felicidade é saber que o senador Márcio Bittar é alinhado ideologicamente com o Bolsonaro. Ele defendia essa proposta do Bolsonaro com tanta veemência que às vezes eu pensava que o candidato a governador era ele. Aliás, ele disse: Márcio Bittar, vamos subir a rampa juntos. Isso, exatamente. Deu certo. Ele é um aliado ideológico do governo Bolsonaro. Então, esse senador será de grande valia para o governo Bolsonaro lá em Brasília. Mas nós temos os outros 2 senadores e temos os 8 deputados federais. Infelizmente, o PSL não elegeu nenhum, e eu conclamo aqui a nossa bancada federal a ajudar o governo Bolsonaro a aprovar a reforma da Previdência. Porque tu já imaginou? Olha só, um dado interessante. Quando você pega a aposentadoria dos servidores públicos federais, é R$ 7.300 a média deles. É isso. Do cidadão comum é um salário mínimo. Aí você vai para o judiciário, só para 22 mil, a média. Eu falei isso aqui na semana passada. Você vai para o legislativo, vai para 28 mil reais. Então, quer dizer, nós temos 700 mil funcionários levando um terço do que a Previdência paga. Toda a riqueza. Do que a Previdência todos paga. São trabalhadores, todos são trabalhadores. Olha, isso, agora, interessante, 700 mil funcionários levam um terço do que é pago a título de Previdência. E você falou... E sabe quantos aposentados são? Para completar o raciocínio? 29 milhões. Você já imaginou, então, 28 milhões e 300 mil levam 2/3. E só 700 mil funcionários públicos levam 1/3 inteirinho do que é pago. E você falou aí absurdo. Você falou no valor médio, né? É o valor médio. Porque se for nominar... com 60 mil, 70 mil. Próximo de 100 mil, quer dizer, não existe 100 mil, isso. Exatamente. Como é que fica isso? Eu falei da média, porque você pega todo mundo, né? Mas é um absurdo. Muita gente achava que era o judiciário, que era o mais beneficiado, e não é o legislativo. Ele disse ontem na entrevista dele lá no ato de posse. Ele disse: quem legisla tem a maior aposentadoria. Quem julga tem a segunda maior aposentadoria. E o povinho lá embaixo fica com o seu salário mínimo. Até quando o Brasil vai suportar isso? Porque por muitos anos... Essas pessoas têm que ter consciência. O legislativo, o judiciário, tem que ter consciência de que não pode mais ter essas castas. Não tem como. Casta do judiciário, casta do legislativo. Isso tem que acabar. O Brasil tem que ser um país justo com seus cidadãos. Engraçado que por muitos anos o pessoal do judiciário levou a culpa como sendo os mais privilegiados. Não são mais. Perderam a parada para o pessoal do legislativo. É verdade. Perderam e perderam feio, né? De 22 a 27. É uma diferença muito grande. Valério, aqui no Acre nós temos vários cargos federais, né? Como é que vocês estão tratando isso internamente? Olha, a gente tem conhecimento de que alguns deputados estão se movimentando lá para fazer indicação desses cargos, né? Naturalmente oferecendo apoio em troca e tal. Eu não sei como é que o governo vai tratar essa questão de quinto e sexto escalão, que é o caso dos cargos aqui do Acre, né? O que eu sei te dizer é que, no nosso entendimento do PSL, nós somos o governo, nós ajudamos o presidente a ganhar a eleição, né? E aí eu entendo que os cargos federais do Acre devem ser obrigatoriamente ocupados por pessoas do PSL, entendeu?
não temos nada contra o deputado ir lá fazer a reivindicação dele, mas eu entendo que esses cargos devem ser ocupados por pessoas do PSL e nós, se tivermos a oportunidade de indicar, já estamos indicando alguns, é em cima de currículo, com critério, seguindo a mesma receita do governo federal. Nós jamais vamos indicar uma pessoa simplesmente porque é um militante do partido, nunca, jamais. Vamos indicar pessoas que tenham currículo, que sejam capazes de exercer o cargo com desenvoltura para ajudar a governar bem, porque como eu acabei de falar, o governo do Acre precisa de ajuda. Os órgãos federais, por exemplo, nós temos que ter o IBAMA trabalhando em sintonia com o IMAC. Nós temos que ter o Ministério da Agricultura, o MAPA, que é o delegado, a delegacia, trabalhando em perfeita sintonia com a Secretaria de Agricultura, com o IDAF, para que esse setor da pecuária volte até a pujança que teve antigamente. Você via aí o ano passado, Luiz, fazendeiros desanimados, tristes, sabe? Não queriam mais investir, tinham medo de tudo. Hoje você recebe uma multa ambiental e imediatamente aquilo ali é convertido num processo criminal, o cara vai lá para o banco dos réus. É uma coisa impressionante. Não basta a multa, aquilo ali é convertido automaticamente, o Ministério Público não perdoa. Nisso aí o Ministério Público é eficientíssimo. Bateu uma multa lá, já oferece a denúncia, o cara vai responder um processo criminal. Às vezes uma multa de R$2.000, de R$1.500, de R$3.000, o cara vai bater no banco dos réus para responder um processo criminal. Agora, certamente, então, esse tipo de coisa é um equívoco, né? Certamente, Valério, em relação aos cargos, às nomeações, haverá reação interna. Por quê? Partidos que não ajudaram eleitoralmente o Bolsonaro, mas vão ajudá-lo agora politicamente. Sim, sim. E vão também exigir cargos. Mas essa política do toma lá da cá, Muniz, que não funciona. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Nós temos um calcanhar daqueles no Acre chamado BR-364. Essa BR, você sabe que sumiram R$2 bilhões. Se você fizer uma conta rápida, você vai chegar a R$4.067.000 por quilômetro que foi pago por essa BR. E sumiu no primeiro inverno, sumiu no lamaçal. Então, veja bem, e com alguns agravantes. Vamos ressuscitar aqui o governo Alei Cameli, que em 3 anos, ele fez 436 quilômetros de BR, em 3 anos, trabalhando contra tudo e contra todos. Foi. A Frente Popular passou 20 anos trabalhando com todos os ventos soprando a favor, até o governo Temer, e gastou 2 bilhões e não fez os 496 quilômetros que ficou para ser feito. Então, por exemplo, um deputado que apadrinha essa obra com o governo federal, ele não precisa indicar o cargo. Ele chega no governo federal, como é o governo Bolsonaro, a proposta é essa, entendeu? Um parlamentar vai apadrinhar essa obra, o governo vai executar a obra, ele vai colher os louros de ter sido claro, o parlamentar que ficou à frente dessa obra, defendendo o dinheiro no orçamento, etc. e tal. Habitação, um outro parlamentar. Segurança, um outro parlamentar. E por aí vai. Então eu acho que o parlamentar defender uma bandeira de governo dentro de um Estado onde leva benefício a todos os cidadãos, é muito mais interessante para ele do que defender um cargo com um apadrinhado para botar lá para o cara ter um salário. Até porque o salário Pois é, você vai falar para o salário dos cargos federais no Acre é absolutamente irrelevante. Né? É irrelevante. Nós temos o superintendente do INCRA hoje ganha R$8.000 por mês. A metade do que ganha, menos da metade do que ganha o secretário de Estado. Nós temos no governo do Estado, por exemplo, baixos salários e, para quem exerce cargo, um salário razoável. Na administração pública federal, os servidores federais ganham razoavelmente bem e os chefes... É o inverso. O motorista lá do INCRA ganha mais que o superintendente. Sim. É um contrassenso isso. Né? Incrível, incrível. Então, até por esse motivo, eu não acho que deva haver essa guerra dos parlamentares pelos cargos, porque o salário é irrelevante. E não há espaço no governo Bolsonaro para roubo. Não há. Com Sérgio Moro no Ministério da Justiça, com o propósito do presidente de fortalecer a polícia, de fortalecer a justiça, não há espaço para ladrão. Então, botar alguém no órgão federal pensando em fazer maracutaia é suicídio. Não vai dar certo. Valério, claro que como brasileiro que quer ver o país crescendo, se livrando dessas mazelas, eu tenho que acreditar. Agora, nós já ouvimos falar isso antes. Você sabe disso, sim, né? Sim. E não deu certo. Mas nós estamos falando de uma pessoa diferenciada, Muniz. O Brasil vai assistir o governo do Bolsonaro dar certo. Essa fé eu tenho em Deus. Vou te contar um pequeno exemplo. Estivemos numa reunião com o presidente do PSL, Luciano Bivar. E ele relatou para nós brevemente lá o primeiro contato que ele teve com o Bolsonaro. O Bolsonaro chegou, pediu a ele para ser candidato pelo PSL. O estatuto do PSL combinava com as ideias dele, um partido liberal conservador, ou conservador e liberal, como queira, né? E ele disse, mas Bolsonaro, meu partido não tem fundo partidário. Ele disse, mas eu tenho sola de sapato. Entendeu? Ele disse, mas eu também não tenho tempo de TV, homem. Ele disse, mas eu tenho um smartphone.
entendeu? Então, você nunca imaginaria na vida ver um candidato a presidente da República vencer umas eleições dando exemplo pelas redes sociais com o smartphone. Ele passou 4 anos apanhando, sendo chamado de xenófobo, machista, racista, fascista e todos os istas possíveis, né? Ele só recebia pedrada. Levou uma facada em plena eleição. Você vê algumas pessoas criticando porque houve um forte esquema de segurança lá em Brasília. Ora, daqui do Acre, nós fomos representados pela nossa presidente do PSL Mulher, a empresária Sâmia do Monte, que foi lá, participou, foi lindo, maravilhoso. Nós nem pleiteamos ir. A gente sabia do esquema de segurança que ia ter. Para que ficar lá no meio da multidão acenando de longe? Nós não estamos falando de uma brincadeira. Tentaram matar o presidente da República pela primeira vez no Brasil, numa campanha, esfaquearam um candidato em praça pública. Então, quando ele veio aqui, você lembra que ele veio aqui com ainda hoje ele está com a bala. bolsa, né? Está com a bolsa de colostomia, né? E quando ele esteve aqui, ele foi criticado porque estava usando um colete à prova de bala. Os esquerdistas aqui, medroso, porque como é que você não tem medo de morrer? Todo mundo tem medo de morrer, quem não tem medo da morte? Ainda mais sendo jovem, E aquela cena que ele gravou aqui, serviu para fortalecer a campanha. Dali ele não parou de crescer, lembra? Foi, com certeza. Foi, com certeza. Inclusive, aquela metáfora foi usada, inclusive, pela esquerda nacional. Confundiram um tripé de câmera com um fuzil. Com uma metralhadora. Pedro... Então é isso, o governo Bolsonaro, Muniz, vai dar certo, porque ele, efetivamente, é um homem honesto. Ele tem bons propósitos e ele não está preocupado com as próximas eleições. Ele está preocupado em fazer o Brasil mudar. Isso é importante. Entendeu? Ele não, em nenhum momento você vê uma vírgula dele pensando em novo mandato, nada. Ele só pensa em fazer o governo dele dar certo. Rapidinho para encerrar, porque vai estar esse mandato dele, para ele, é uma missão. Rapidinho para encerrar, porque tu vai estar com a gente no próximo bloco, no terceiro e último bloco. Uma perguntinha rapidinho. O Sarney, num momento de infelicidade extrema, ele disse que o governo Bolsonaro só duraria 6 meses. Como é que vocês estão vendo isso? O Sarney só errou na vida, né? O governo dele foi um desastre, como você viu. Ele tem sido derrotado fragorosamente lá no Maranhão, justamente por causa dessa visão equivocada dele. Ele é aquele político que se acostumou com esse toma lá da cá, essa troca de favores, que levou o Brasil para onde nós estamos hoje, né? O Brasil é uma potência, Muniz. O Brasil bem administrado, em 10, 15 anos, vira a 5ª, 6ª potência imediatamente. O Brasil é gigante demais. O Brasil é um país muito forte. Se for bem administrado, se for contido os roubos, o país dá certo. Ok. E é melhor a vida de todos nós. Depois do intervalo, a gente volta para continuar a conversa com Pedro Valério, presidente reeleito do PSL, Partido Social Liberal. Até já.